Páscoa e Judas. O que que uma coisa tem a ver com a outra, né? Nessa Páscoa ou nas Páscoas, a gente não quer ou nunca, né, tratar da vida de Judas, porque ele não foi um bom exemplo, foi um péssimo exemplo. Mas estamos na semana da Páscoa. E na semana da Páscoa aconteceu várias coisas na vida de Jesus. E aí eu quero trazer aqui um pensamento a respeito da Páscoa e Judas. Então, vale a pena você ficar aí, não desista, assista esse vídeo até o final, uma reflexão sobre o que nós podemos aprender durante essa semana de Jesus, que é uma semana assim muito rica, né? Muito rica. Mas se você talvez ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Já quero pedir assim de cara, por favor, você se inscreva neste canal, dá like aí, que compartilha esse vídeo. Isso tudo fortalece bastante o canal aqui, tá bom? E eu espero ser bênção na sua vida. E aí, vamos refletir a respeito da Páscoa, porque estamos na semana da Páscoa. Hoje, dia 4 de abril, domingo, próximo domingo, nós comemoramos a Páscoa. É um marco muito importante na tradição cristã, porque obviamente fala da paixão de Cristo, sua entrega, sua morte, sua ressurreição. Então, assim, a festa mais importante do cristianismo é a Páscoa, depois o Natal. Acaba que as igrejas, de um modo geral, ornamentam a igreja e tem uma ênfase grande no Natal, e isso é ótimo, né? Mas na minha percepção, a Páscoa deveria ter a mesma programações e a mesma importância. É importante, mas assim, visivelmente, seria muito bom se a Páscoa também tivesse todo essa preparação para nós adorarmos a Deus por esta data tão importante, tão significativa, que foi a entrega de Cristo, porque Jesus na realidade nasceu para a cruz, nasceu justamente para essa semana. E aí eu tô dizendo sempre essa semana porque nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, tem bem descrito assim cuidadosamente a última semana de Jesus, antes da sua crucificação e ressurreição, aquela semana que Jesus entra em Jerusalém. E aí ele entra montado num jumentinho, as pessoas pegam folhas de figueira, folhas que eles tinham ali, colocam aos pés de Jesus para que ele entre na cidade montado num jumento. E aí as pessoas clamam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E aí durante toda aquela semana, é uma semana muito intensa. Jesus ele entra em Jerusalém, e aí ele fala que ele não vai entrar mais, a não ser na sua segunda vinda, de uma forma majestosa. Ele entra de forma humilde, ele entra olhando para a cruz, ele chega no templo e ele vê as pessoas fazendo do templo um local de comércio, e aí ele expulsa aquelas pessoas, ele tira um chicote e vai contra aquelas pessoas que fizeram da casa de Deus um local, um covil de ladrões. Então ele rejeita as práticas ali e há essa turbulência. Durante essa semana, Jesus ele é confrontado com muitos questionamentos para ver se Jesus caía em alguma coisa. Então os escribas, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, estes grupos se reúnem no embate para desmascarar, se fosse o caso, ou desmoralizar Jesus. Mas Jesus ele é senhor de toda discussão e ele vence toda discussão, porque ele é a verdade. Então onde a verdade está, a mentira não prevalece. Então aqueles homens passaram vergonha, aqueles homens depois que eles falam, atacam Jesus, e Jesus então dá as respostas. Depois Jesus ataca aqueles homens, expondo o coração daqueles homens, e aqueles homens são envergonhados. É claro que Jesus faz isso não no desejo de humilhá-los, mas no desejo de conduzi-los ao arrependimento. Só que aqueles homens não se arrependem e eles tramam maneiras de poder matar Jesus. Eles até, para você ter ideia,
Os saduceus, por exemplo, eles eram um grupo totalmente contrários aos herodianos, porque os herodianos, eles eram a favor, eles eram judeus, mas eles eram a favor do partido de Herodes. Mas rivais se unem contra Jesus para tentar matar Jesus. E aí Jesus, ele ensina aos seus discípulos, ele faz um sermão escatológico, ele recebe a adoração de Maria. Jesus está na casa de um homem, num banquete, e aquele homem convidou Jesus, porque aquele homem foi leproso, mas Jesus o curou. E naquele local, Maria, irmã de Lázaro, ela traz um nardo preciosíssimo, que é um perfume feito com folhas de uma planta que vem do Himalaia. Imagine a distância, né, entre Jerusalém e o Himalaia naquela época, que não tinha tanta maneira de chegar lá. Era um nardo, e esse nardo era feito um perfume muito precioso, que o frasco que Maria tinha nas mãos era do valor de um ano de serviço, de trabalho. E aí aquele nardo preciosíssimo, ela joga, ela derrama, joga não, né? Ela derrama na cabeça de Jesus, aquele nardo unge, perfuma o corpo de Jesus, e ela se debruça aos pés de Jesus, chorando em adoração, e as lágrimas são tão abundantes que molham os pés de Jesus, e depois ela seca os pés de Jesus com seus cabelos, uma atitude assim de extrema adoração. E lá naquele meio, vendo tudo isso, todas essas cenas que eu estou aqui resumindo para vocês, está Judas. Judas vê tudo isso. E Judas, ele tinha uma percepção diferente a respeito de Jesus. Judas, ao ver tudo aquilo, ele não se alegra, ele não se regozija, ele não está olhando também para a cruz, mas ele está olhando para o mundo, para o aqui e agora. E quando Maria faz isso, ele fala: nossa, que desperdício. Esse perfume, se fosse vendido, daria para ajudar muitos pobres, né? Ele tinha a pauta aí da ajuda para resolver as injustiças sociais. Mas na verdade ele era um hipócrita. Ele, Judas, era um ingrato. E aí eu quero trazer aqui algumas características de Judas, né? Primeira característica, ele é um ingrato. Recebeu honra especial entre os 12, a ponto de cuidar da tesouraria do grupo, porque Jesus, ele era sustentado no seu ministério por muitas pessoas, principalmente mulheres, sustentavam financeiramente Jesus, e Judas era aquele que cuidava daquilo que entrava, das ofertas, né? Só que ele desviava esse dinheiro. Então, quando ele olha para Maria naquele momento de adoração, ele não vê a adoração, ele vê o dinheiro ou desperdício na concepção dele, e aí ele fica chateado com aquilo ali. Ele é um ingrato. Ele ouviu os ensinos de Jesus e viu os milagres que Jesus fez. Ele foi amado por Cristo e desfrutou o súbito privilégio de ter comunhão com Jesus durante 3 anos. Jesus, na ceia, lembrando essa semana aí da Páscoa, a ceia, Jesus lavou os pés dele, de Judas. Jesus o advertiu na mesa de que ele estava caminhando para um caminho de destruição. Contudo, Judas, dominado pelo pecado da avareza, abriu brecha para o diabo entrar em sua vida. E ele agora associou-se aos inimigos de Cristo para prendê-lo. Entre amar a Deus e amar ao dinheiro, Judas valorizou mais o dinheiro. E ele arquitetou um plano junto com os mestres da lei, os fariseus, para prender Jesus. E ele quis vender Jesus por 30 moedas de prata. Naquela época existiam escravos. E existiam categorias de escravos. Existiam escravos que eram mais caros por terem algum tipo de habilidade e tal. E existiam os escravos mais baratinhos, mais a ralé, digamos, né, dos escravos. E existiam escravos mais, digamos assim, baratinhos, né? E aí existia uma classe de escravos que custavam 30 moedas de prata. Eram os escravos mais baratos. E Judas vende Jesus, ele quer
trair Jesus por essa insignificante soma de dinheiro, 30 moedas de pratas. Judas é um traidor. A traição é uma das atitudes mais abomináveis e repugnantes. O traidor é alguém que aparenta ser inofensivo. Ele é um lobo em pele de ovelha. Ele traz nos lábios palavras aveludadas, mas o coração carrega setas venenosas. Esse era Judas. E aí eu trago essa reflexão porque a gente não deseja ser Judas, mas às vezes a nossa atitude pode ser muito parecida com a dele, que ao invés de olhar a preciosidade de Cristo e da sua morte, da sua ressurreição, nós tantas vezes trocamos Cristo por prazeres transitórios, trocamos Cristo por um tempo na internet, trocamos Cristo pelo dinheiro, trocamos Cristo pela fama, trocamos Cristo e a obediência a Cristo por uma noite de prazer, trocamos Cristo e a obediência a Ele por uma vida de pecado, de uma vida afastado dele, uma vida que não o serve. Muitas vezes nós temos a atitude de Cristo, muitas vezes nós temos a atitude de Judas, ingratos. Recebemos tanto de Deus, mas somos ingratos. Nós vivemos como um traidor, tendo uma aparência de ovelha, mas um coração venenoso, um coração de um lobo traidor. Judas é o enganado. Ele pensou que Jesus talvez reagiria à prisão. Pensou que talvez os discípulos lutariam por ele. Ele não havia ainda compreendido que Jesus havia vindo ao mundo para aquela hora. Ele nada compreendia do plano eterno de Jesus, de dar sua vida para a salvação dos pecadores. Jesus veio com um propósito muito maior e Judas não havia compreendido. Ele estava enganado. Judas era um dissimulado. A senha de Judas para entregar Jesus foi um beijo. O beijo era um costume de saudar um rabi. Era um sinal de afeto e respeito de alguém que lhe era superior e amado. Judas usa o símbolo da amizade e do amor para atrair o Filho de Deus. E Jesus, mais uma vez, tirou a máscara de Judas, dizendo-lhe: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo, Judas traiu Jesus. Será que nós temos traído Jesus com coisas tão que aparentam até piedade e busca por ele, mas na realidade nós temos traído? Essa frase deve ter ressoado nos ouvidos de Judas como uma marcha fúnebre durante o breve período de estéril remorso que procedeu à morte de Judas. Judas ele foi tomado por culpa, mas a culpa não resolve o problema. Cristo quer da nossa vida arrependimento. A culpa não resolve, a culpa nos destrói. Mas Cristo queria ainda que Judas se arrependesse. Se Judas se arrependesse, haveria restauração na vida dele. Pedro também fez algo terrível. Pedro negou a Jesus, mas Pedro foi restaurado. Há restauração, há perdão, há amor em Cristo Jesus. E Cristo, olhando para Judas, Cristo ainda queria que Judas se arrependesse dos seus pecados. É digno observar que na mesa da comunhão, lembra, Jesus ele tomou a ceia com seus discípulos. E na ceia, todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Apesar da fraqueza dos discípulos, apesar da falta de oração dos discípulos, os discípulos não viviam uma vida de oração, uma vida de vigilância. Pedro se achava demais, achava que jamais iria trair Jesus. Mas mesmo todos os discípulos com suas fraquezas e dificuldades, todos eles chamavam Jesus de Senhor. Se você ler Marcos, e eu estou aqui bem baseada no livro de Marcos, você vai perceber essa dinâmica. Todos à mesa chamavam Jesus de Senhor. Apenas Judas chamava Jesus de Mestre. Agora Judas não ousava novamente chamá-lo de Senhor, porque quando Judas beija Jesus, Judas chama Jesus de Rabi, de mestre.
mas não de Senhor. Na verdade, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E Judas não tinha o Espírito Santo com ele. Enquanto Judas traz Jesus com um beijo, ele o chama de amigo. De fato, Jesus era amigo de pecadores. O amor divino estava abrindo a porta da última oportunidade de arrependimento e salvação para Judas. Mas ele estava completamente obcecado pelo diabo, ao qual havia voluntariamente permitido a entrada em seu coração. Judas voluntariamente permitiu ser usado por Satanás. Ele abriu brechas em sua vida e Satanás então usou a vida de Judas. Cristo queria levar Judas ao arrependimento, mas Judas não quis esse caminho. Hoje, para nós, está diante de nós dois caminhos, ou o caminho de condenação ou o caminho de vida. Que essa semana de Páscoa nós possamos refletir na obra de Cristo. Cristo quer nos dar outra chance. Cristo quer transformar a nossa vida. Cristo quer nos conduzir ao arrependimento. E que eu e você possamos nos arrepender diante dele, buscar a presença majestosa dele e viver essa semana de Páscoa com piedade, temor e oração diante desse Deus que caminhou para a cruz e que venceu a morte, venceu o pecado, e hoje Cristo está nos céus e ele vai voltar, não mais montado num jumentinho, mas com poder e grande glória. Que Deus abençoe sua semana, feliz Páscoa, que possa ser um momento de reflexão, onde você confia a sua vida a esse Deus tão grande, cheio de amor, que deseja perdoar, deseja dar nova chance, deseja restaurar as nossas vidas. Que Deus te abençoe, feliz Páscoa e até a próxima.